6 de dezembro de 2009. Uma mãe é reportada desaparecida de sua casa em West Valley City, Utah. Seu marido afirma que ela saiu em uma viagem de camping no meio da noite em uma tempestade de neve com seus 2 filhos pequenos. Investigadores imediatamente suspeitam de crime. Começam a coletar evidências, registros telefônicos, dados de torre de celular, informações de GPS, pegadas digitais que documentam onde pessoas estavam e quando estavam lá. Os dados de torre de celular daquele período crucial foram analisados. Investigadores em 2009 usaram a tecnologia e métodos disponíveis então para interpretar o que os dados mostravam. Chegaram a conclusões sobre onde o suspeito principal estava durante horas críticas. Aquelas conclusões foram usadas para construir linhas do tempo, para avaliar álibis, para entender o que aconteceu. Mas metodologia de análise de torre de celular avançou dramaticamente desde 2009. O que investigadores entendiam sobre como sinais de celular funcionam, como torres transferem chamadas, como interpretar dados de localização, tudo isso evoluiu significativamente. Por 16 anos, as conclusões tiradas da análise de torre de celular de 2009 permaneceram, informaram a investigação, moldaram teorias sobre o que ocorreu, influenciaram decisões sobre o que evidências significavam. Mas aquelas conclusões eram baseadas em entendimento de 2009 de tecnologia de torre de celular, um entendimento que especialistas agora sabem que era incompleto, em alguns casos, errado. Métodos que pareciam precisos em 2009 foram desafiados por pesquisa posterior. Suposições sobre como torres de celular funcionam foram provadas incorretas. Isso não é sobre investigadores cometendo erros. Usaram o melhor conhecimento disponível em 2009, mas aquele conhecimento era limitado. A análise de torre de celular era relativamente nova para a investigação forense. Melhores práticas não estavam estabelecidas. A ciência não estava estabelecida. Tribunais ainda estavam determinando que tipos de evidência de torre de celular eram confiáveis. Desde então, 16 anos de pesquisa, milhares de casos, testes extensivos, tudo isso revelou que métodos de análise de 2009 tinham falhas significativas. Os dados de torre de celular deste caso ainda existem. Os dados brutos, mostrando a quais torres o telefone do suspeito conectou, em que horários, com que intensidades de sinal. Aqueles dados não mudaram, mas como os interpretamos mudou completamente. Análise moderna de torre de celular em 2025 usa métodos validados por anos de pesquisa. Métodos que contabilizam variáveis que a análise de 2009 ignorou. Métodos que produzem estimativas de localização muito mais precisas do que o que era possível 16 anos atrás. Este caso esfriou não porque dados de torre de celular não existiam. Existem, foram analisados. Mas aquela análise usou métodos de 2009, que agora são conhecidos por serem falhos. Os dados têm esperado 16 anos por reanálise com técnicas modernas e validadas. Técnicas que podem revelar que as conclusões de 2009 estavam erradas, ou confirmar que estavam certas, mas com certeza muito maior. Qualquer resultado importa tremendamente. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Você está em Utah, em algum outro lugar dos Estados Unidos? Em outro país? Quero ver quantas pessoas entendem que evidências de torre de celular analisadas em 2009 merecem reanálise moderna. E se você acredita que evidências devem ser analisadas com a melhor ciência disponível, que métodos falhos de 2009 não deveriam determinar conclusões quando métodos melhores existem em 2025, que famílias esperando 16 anos por respostas merecem análise baseada em conhecimento atual, não suposições desatualizadas, você precisa se inscrever no caso arquivado agora. Aperte o botão de inscrição, ative as notificações e deixe seu like. Nós nos especializamos em casos onde evidências foram analisadas com métodos que agora são conhecidos por serem falhos.
Seguimos avanços científicos que revelam que a análise antiga estava errada ou incompleta. Rastreamos casos onde reanálise moderna usando técnicas validadas está finalmente revelando o que evidências realmente mostram. Este caso tem dados de torre de celular que foram analisados em 2009, usando métodos que especialistas agora sabem que eram problemáticos. Aqueles dados merecem reanálise com métodos de 2025. E a diferença entre conclusões de 2009 e o que a análise de 2025 pode revelar poderia mudar o caso. Agora vamos mergulhar em quais dados de torre de celular existem, o que a análise de 2009 concluiu, por que aqueles métodos agora são conhecidos por serem falhos e o que reanálise moderna poderia mostrar. Telefones celulares se comunicam com torres. Quando você faz uma chamada, envia um texto, usa dados, seu telefone conecta a torres. Aquelas conexões são registradas. Os registros mostram qual torre, que hora, quanto tempo, que tipo de comunicação. Isso cria um registro de onde seu telefone estava. Não localizações GPS precisas, mas dados de localização baseados em localizações de torres e áreas de cobertura. Em 2009, o telefone celular do suspeito principal criou tais registros durante o período de tempo crítico quando a vítima desapareceu. Investigadores obtiveram aqueles registros. Mostravam a quais torres o telefone conectou em vários horários. A questão era o que aquelas conexões de torre revelavam sobre onde o suspeito estava realmente fisicamente localizado. A análise de 2009 olhou para os dados de torre e fez conclusões. O suspeito estava aqui neste horário. Estava lá, naquele horário. Viajou esta rota. A linha do tempo era esta. Aquelas conclusões pareciam razoáveis, baseadas em entendimento de 2009. Se encaixavam na evidência física. Desafiavam o álibi declarado do suspeito. Pareciam mostrar que o suspeito estava mentindo sobre onde estava. Mas a análise de torre de celular de 2009 tinha problemas. Primeiro, assumia que telefones sempre conectam à torre mais próxima. Aquela suposição parece lógica. A torre mais próxima deveria ter o sinal mais forte. Seu telefone deveria conectar a ela. Baseado naquela suposição, se seu telefone conecta à torre A, você deve estar perto da torre A. Mas pesquisa extensiva desde 2009 provou que aquela suposição frequentemente está errada. Telefones não sempre conectam à torre mais próxima. Conectam à torre fornecendo o melhor sinal. Essas nem sempre são as mesmas. Intensidade de sinal depende de muitas variáveis. Terreno, edifícios, clima, interferência, a capacidade da torre naquele momento. Uma torre a 5 quilômetros pode fornecer melhor sinal que uma a 800 metros se há uma colina bloqueando a torre mais próxima. Seu telefone vai conectar à torre com melhor sinal, mesmo se estiver mais longe. Isso significa que ver um telefone conectar a uma torre específica não automaticamente diz que o telefone estava perto daquela torre. Diz que aquela torre forneceu o melhor sinal naquele momento. O telefone poderia estar perto daquela torre, ou poderia estar mais longe daquela torre, mas mais perto de outras torres que tinham sinais mais fracos por várias razões. Você não pode determinar localização apenas sabendo qual torre conectou. Segundo problema com a análise de 2009, era assumir que áreas de cobertura de torre são circulares com alcances previsíveis. Muitas análises iniciais desenharam círculos em mapas mostrando cobertura de torre. Se um telefone conectou a esta torre, deve estar dentro deste círculo. Mas cobertura de torre não é circular. É irregular. Moldada por terreno, estruturas, interferência, condições atmosféricas. Uma torre pode cobrir áreas 16 quilômetros em uma direção, mas apenas 3 quilômetros em outra por causa de montanhas. Mapas de cobertura que mostram círculos simples são enganosos. A análise moderna contabiliza isso. Usa modelos reais de propagação de RF para a localização específica. Modelos que incorporam dados de terreno, localizações de estrutura, fontes de interferência conhecidas.
Modelos que mostram áreas de cobertura prováveis reais, não círculos simplificados. Quando você aplica estes modelos a dados de 2009, as conclusões podem mudar significativamente. Áreas que a análise de 2009 disse que o telefone não poderia ter estado baseado em quais torres conectaram eram realmente localizações possíveis quando propagação de RF real é considerada. Terceiro problema era não contabilizar direcionalidade de setor de torre. A maioria das torres de celular não transmite em todas as direções igualmente. Tem setores, geralmente 3, cada cobrindo aproximadamente 120 graus. Seu telefone conecta a um setor específico de uma torre. Aquela informação de setor estava nos dados de 2009. Mas muitas análises de 2009 não contabilizaram adequadamente. Apenas notaram qual torre conectou, não qual setor daquela torre. Informação de setor estreita localizações possíveis significativamente. Se você sabe que o telefone conectou ao setor nordeste de uma torre, isso elimina a área de cobertura sudoeste daquela torre. O telefone tinha que estar geralmente nordeste da torre para aquele setor ser o melhor sinal. Análise moderna usa dados de setor para refinar estimativas de localização de maneiras que a análise de 2009 frequentemente não fez. Quarto, a análise de 2009 frequentemente não contabilizava dados históricos de carga de torre. Quão ocupadas torres estavam em horários específicos. Se uma torre está em capacidade lidando com outras chamadas, telefones próximos podem conectar a uma torre diferente, mesmo que a torre mais próxima normalmente forneceria melhor sinal. A torre estava muito ocupada. Isso é chamado transferência baseada em capacidade. Significa que telefones podem conectar a torres mais longe não porque estão perto daquelas torres, mas porque torres mais próximas estavam em capacidade. Dados históricos de carga de torre mostram quão ocupada cada torre estava em cada momento. A análise moderna incorpora isso. Se os dados mostram que uma torre estava em capacidade quando o telefone do suspeito conectou a uma torre diferente, isso muda a interpretação. O telefone pode ter estado perto da primeira torre, mas conectou a segunda porque a primeira estava muito ocupada. A análise de 2009 geralmente não considerou isso porque acessar e interpretar dados históricos de carga não era prática padrão então. Quinto problema era não considerar adequadamente a sequência de ping. Seu telefone não apenas conecta a uma torre. Conforme você se move, transfere de torre para torre. A sequência de torres cria um padrão. A análise moderna olha para a sequência completa, não conexões de torre individuais em isolamento. O padrão de quais torres conectaram em que ordem revela caminhos de viagem prováveis, muito mais precisamente, que olhar para conexões de torre únicas. Se o telefone do suspeito conectou a torre A, então torre B, então torre C em sequência, a análise moderna examina se aquela sequência é consistente com viajar certas rotas. Algumas rotas produziriam aquele padrão, outras não. Analisando quais rotas poderiam produzir a sequência observada e quais não poderiam, a análise moderna estreita localizações prováveis muito mais precisamente que métodos de 2009 que olharam para conexões de torre individuais sem considerar o padrão. Pergunta rápida: que horas são aí? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso, pensando sobre como dados de torre de celular de 16 anos analisados com métodos falhos podem contar uma história completamente diferente quando reanalisados corretamente. Deixe-me dar um exemplo concreto de como isso importa. Digamos que a análise de 2009 concluiu que o suspeito estava na localização X às 20 horas porque seu telefone conectou à torre 5. Aquela conclusão assumiu que o telefone estava perto da torre 5. Mas reanálise moderna revela que torre 4, que estava realmente mais perto da localização X, estava em capacidade às 20 horas, baseado em dados históricos de carga. E modelagem de propagação de RF mostra que torre 5 forneceu sinal forte à localização Y, que está a 16 km da localização X, por causa de fatores de terreno.
Quando tudo isso é considerado, a análise moderna pode concluir que o telefone poderia ter estado na localização Y, não localização X, ou que localização X ainda é possível, mas também são várias outras localizações. A certeza da conclusão de 2009 evapora. O suspeito pode não ter estado onde a análise de 2009 disse que estava. Isso muda tudo. Álibis que pareciam refutados podem realmente se sustentar. Linha do tempo que parecia impossível pode ser possível. Evidências que pareciam contradizer declarações do suspeito podem não. Ou análise moderna pode confirmar as conclusões de 2009, mas com certeza muito mais forte. Pode mostrar que mesmo contabilizando todas as variáveis ignoradas em 2009, o telefone ainda tinha que estar na localização X. Isso fortalece o caso. Torna a evidência mais confiável. Qualquer resultado importa. De qualquer forma, a verdade é servida usando a melhor ciência disponível. O caso específico que estamos discutindo envolve múltiplos períodos de tempo críticos. Horas quando investigadores precisavam saber onde o suspeito estava. A análise de torre de celular de 2009 forneceu respostas. Aquelas respostas moldaram a investigação inteira. Mas estavam certas? Reanálise moderna, usando métodos validados de 2025, poderia confirmá-las. Ou revelar que eram baseadas em suposições falhas. Considere a questão do álibi. O suspeito afirmou estar na localização A durante um período de tempo específico. Dados de torre de celular de 2009 mostraram seu telefone conectando a torres, que investigadores concluíram provavam que ele não estava na localização A. Devia ter estado na localização B. Seu álibi era falso. Mas e se a análise de 2009 estava errada? E se modelagem adequada de propagação de RF mostra que torres que conectaram poderiam fornecer sinal à localização A? E se dados históricos de carga explicam por que torres esperadas não conectaram? Reanálise moderna pode mostrar que os dados de celular não refutam realmente o álibi da maneira que a análise de 2009 concluiu. Ou pode mostrar que o álibi é ainda mais completamente refutado do que a análise de 2009 revelou. Pode mostrar conexões de torre adicionais que restringem ainda mais onde o telefone poderia ter estado, tornando o álibi impossível. O ponto não é que a análise moderna vai necessariamente exonerar ou incriminar ainda mais. O ponto é que a análise moderna será correta de maneiras que a análise de 2009 não podia ser, porque a ciência não estava desenvolvida ainda. Há também a questão de apresentação de evidência. Se este caso alguma vez for a julgamento, evidência de torre de celular será escrutinada. Especialistas de defesa desafiarão métodos de análise de 2009. Apontarão todos os problemas que discutimos. Argumentarão que as conclusões são não confiáveis. Se promotores tentarem apresentar a análise de 2009 em tribunal hoje, pode não ser admitida. Tribunais estão cada vez mais céticos de análise de torre de celular que não segue melhores práticas modernas. Mas se os dados de celular são reanalisados usando métodos de 2025, seguindo protocolos estabelecidos, usando técnicas validadas, aquela análise seria muito mais defensável, mais provável de ser admitida, mais confiável, mais valiosa para realmente provar o que aconteceu. Reanálise não é apenas sobre corrigir erros antigos, é sobre criar evidência que pode realmente ser usada. Se você está achando isso valioso, aperte o botão de like. Cada like ajuda isso a alcançar mais pessoas que entendem que evidência científica deveria ser analisada com ciência atual, não métodos desatualizados. Seu engajamento empurra essa história para pessoas que se importam em acertar a ciência, então dê like, comente, compartilhe. Vamos falar sobre o que especificamente reanálise moderna envolveria. Começa com obter os dados brutos de torre de celular, não o relatório de análise de 2009. Os dados reais mostrando cada conexão de torre com timestamps, intensidades de sinal, informação de setor. Aqueles dados brutos deveriam ainda existir
em registros de operadora ou em arquivos de evidência. Então vem modelagem de propagação de RF. Usando a localização específica, dados de terreno, informação de estrutura, padrões de interferência conhecidos, software moderno cria modelos precisos de onde cada torre realmente forneceu sinal. Não círculos simplificados. Padrões reais de cobertura. Isso mostra onde telefones poderiam estar fisicamente localizados para conectar a torres específicas. Próximo é a análise histórica de carga de torre, obtendo registros de quão ocupada cada torre relevante estava durante os períodos de tempo críticos. Entendendo quando torres estavam em capacidade, quando teriam transferido chamadas para outras torres por causa de restrições de capacidade. Isso explica conexões de torre que parecem anômalas baseadas apenas em distância. Então, análise de setor. Usando os dados de setor para refinar estimativas de localização, eliminando áreas que são inconsistentes com quais setores conectaram, estreitando o alcance de localizações possíveis baseado em informação direcional de dados de setor. Análise de padrões vem em seguida, olhando para a sequência completa de conexões de torre ao longo do tempo, identificando quais rotas de viagem poderiam produzir aquele padrão. Quais rotas são inconsistentes com o padrão, usando análise de movimento para restringir onde o telefone poderia ter viajado. Finalmente, mapeamento de probabilidade. Ao invés de dizer que o telefone estava definitivamente na localização X, a análise moderna produz mapas de probabilidade. Mostra áreas onde o telefone mais provavelmente estava, áreas onde possivelmente estava, áreas onde definitivamente não estava. Fornece faixas de certeza ao invés de precisão falsa. Esta análise moderna abrangente pode levar semanas. Requer expertise especializada. Precisa de acesso a dados detalhados que não eram rotineiramente coletados ou analisados em 2009. Mas é possível. Os métodos são validados. Múltiplas empresas especializadas fazem este trabalho. Tribunais aceitam. Pode ser feito. A questão é se será feito para este caso. A importância disso não pode ser exagerada. Se a análise de 2009 estava errada e aquela análise errada moldou a investigação inteira, então a investigação foi construída em uma fundação falha. Decisões sobre onde buscar. Que evidência era importante? Que linha do tempo fazia sentido? Tudo potencialmente influenciado por conclusões de torre de celular que ciência moderna revela eram não confiáveis. Conversamente, se a análise de 2009 estava essencialmente certa mesmo se a metodologia era primitiva, reanálise moderna confirma isso. Torna a evidência mais forte, remove dúvida. De qualquer forma, reanálise serve verdade. E em um caso tão sério, onde alguém desapareceu e nunca foi encontrado, onde uma família esperou 16 anos por respostas, verdade importa mais que qualquer coisa. Considere também as implicações mais amplas. Quantos outros casos de 2009 ou anteriores confiaram em análise de torre de celular usando métodos agora conhecidos por serem problemáticos? Quantas conclusões foram tiradas baseadas em suposições que pesquisa desmentiu? Quantas investigações foram direcionadas com base em análise falha? Isso não é único a este caso. É um padrão. Análise inicial de torre de celular era frequentemente errada ou excessivamente confiante. Reanálise moderna é necessária em muitos casos, mas requer iniciativa. Alguém tem que decidir que a análise de torre de celular de 16 anos merece revisão moderna, tem que alocar recursos, tem que contratar especialistas qualificados, tem que obter os dados brutos, tem que comissionar reanálise abrangente. Isso não aconteceu ainda neste caso. A análise de 2009 ainda permanece, não desafiada por métodos modernos, não verificada por ciência atual. Se você ainda não se inscreveu no caso arquivado, faça agora. Seguimos casos onde evidência científica antiga, analisada com métodos desatualizados, está finalmente sendo reexaminada com técnicas modernas. Quando dados de torre de celular de 2009 são reanalisados com métodos de 2025 e revelam algo diferente,
Quando evidência de GPS é reinterpretada, quando forense digital previamente mal entendida é corrigida, você vai querer saber. Inscreva-se e ative notificações. 16 anos é uma vida em termos de avanço científico. Tecnologia de telefone celular mudou completamente entre 2009 e 2025. Nossa compreensão de como redes de celular operam evoluiu dramaticamente. Métodos para analisar dados de celular foram de primitivos a sofisticados. O que investigadores em 2009 pensavam que sabiam se revelou incompleto ou errado em muitos aspectos. Mas os dados não mudam. Os mesmos registros que existiram em 2009 podem ser reanalisados hoje e podem contar uma história muito diferente. Este caso permanece um dos desaparecimentos não resolvidos mais perturbadores da história recente. Uma mãe desapareceu. Nunca foi encontrada. Sua família esperou 16 anos por respostas. O suspeito principal está falecido, tendo tirado sua própria vida e as vidas de seus filhos anos após o desaparecimento. A acusação não é mais possível, mas verdade ainda é possível. Entender o que realmente aconteceu ainda é valioso, e aquele entendimento requer analisar evidências com a melhor ciência disponível. Os dados de torre de celular existem. Capturaram onde o telefone do suspeito estava durante as horas críticas. Contém informação sobre seus movimentos, suas localizações, sua linha do tempo. Mas aquela informação só pode ser extraída se os dados são analisados corretamente. Métodos de 2009 não podiam extrair precisamente. Muitas falhas, muitas suposições. Muito que não sabíamos então que sabemos agora. Métodos de 2025 podem extrair, podem revelar o que os dados realmente mostram ao invés do que a análise falha concluiu que mostravam. Por 16 anos, as conclusões da análise de 2009 foram tratadas como fato. Mas não eram fatos, eram interpretações. Interpretações baseadas em ciência incompleta, interpretações que precisam ser revisitadas. O telefone do suspeito estava em algum lugar durante aquelas horas críticas. Os dados de celular registraram. Análise moderna pode finalmente revelar onde. Não com a falsa certeza de métodos de 2009, que não contabilizaram complexidade, mas com faixas de probabilidade apropriadas que reconhecem complexidade enquanto ainda fornecem informação significativa. Isso importa para a família. Importa para entender o que aconteceu. Importa para determinar se buscas focaram nas áreas certas. Importa para avaliar se outras evidências foram interpretadas corretamente. Análise de torre de celular em 2009 influenciou tudo sobre esta investigação. Se aquela análise era falha, tudo construído sobre ela merece reconsideração. Reanálise moderna não é sobre mudar o passado. É sobre finalmente entender o que a evidência realmente mostra. O que os dados coletados 16 anos atrás realmente provam. O que ciência moderna pode extrair de informação que esteve esperando todo este tempo por análise adequada. A tecnologia existe. A expertise existe. Os métodos são validados. Os dados estão preservados. Tudo necessário para fazer isso certo está disponível. A questão é se alguém vai decidir fazer. Se alguém vai comissionar reanálise moderna de dados de torre de celular de 16 anos, usando métodos de 2025. Se esta família vai finalmente receber análise baseada em ciência atual, ao invés de suposições desatualizadas. Se verdade será servida fazendo o trabalho corretamente mesmo se está sendo feito 16 anos depois. Essa é a questão. E 16 anos neste pesadelo, aquela família merece uma resposta.